Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer uma análise de um sistema massa-mola infinito. É um sistema que consiste em infinitas molas conectadas em linha, em rede e na horizontal, e a cada duas molas nós temos aí um objeto, um corpo de massa m que se localiza entre duas molas, né? Não necessariamente esse corpo, esse sistema possui massas iguais, mas vamos supor que nesse problema a gente trate dessa forma. Então, a descrição do sistema, nós temos N massas, como eu falei, idênticas, conectadas em linha por molas. Nós vamos ter que essas massas podem se mover apenas na direção vertical, ou seja, nós vamos ignorar a velocidade e o deslocamento no eixo X, apenas do eixo Y. E as molas estão sem deformações nas posições de equilíbrio, ou seja, esse item 3 será uma condição de contorno. E vamos representar aqui, para efeito didático, apenas 4 molas com 3 corpos. Então, nós temos aí duas paredes A e B conectadas por molas de constante elásticas distintas, K1, K2, K3, K4 e Kn. Aí eu estou definindo apenas 3 corpos, tá? Então eu tenho corpos de massa 1, massa 2 e massa 3, mas para efeito didático, só para que a gente consiga ver esse sistema reformulado aí com 4 molas. Mas na verdade esse sistema pode ter infinitas molas ligadas a infinitas massas, tá? Então a energia total do sistema vai ser a energia devida apenas ao deslocamento em Y, já que o problema disse anteriormente, eu posso voltar aqui para você ver que as molas podem mover apenas na direção vertical, então elas não vão se mover na direção horizontal. Então a energia cinética do sistema é o somatório de I até N de 1/2 da massa vezes a velocidade na vertical, Y1, YI ponto. Então isso aí está claro de ver que a energia cinética vai ser dessa forma, né? A energia total, a energia potencial, na verdade, armazenada nas molas, ela vai ser dessa seguinte forma: 1/2, né, de K, YI mais 1 mais YI, ou seja, eu preciso do deslocamento do K, que é a constante elástica da mola. Estou supondo K's iguais, mas aqui poderia aparecer um índice I também. Então, mais a deformação de que cada mola passa, mais também a energia potencial gravitacional, já que uma vez que a massa subirá a uma determinada altura, tá? As condições contorno que foram ditas é que nas extremidades, ou seja, lá no ponto A e no ponto B, ou seja, nas paredes, as alturas, ou seja, as molas estarão na altura 0, tá bom? Então isso aí está escrito lá, eu posso voltar aqui para você ver. Então, as molas estão sem deformação nas posições de equilíbrio. Está aqui o item 3, né, que eu escrevi. Tudo bem? Então tá aí a energia potencial, e como eu falei. E a nossa lagrangiana, que é dada por T menos V, ela vai ter essa configuração, né, um somatório gigantesco. Tá aí a equação 4, que vai representar como a energia cinética menos a parcela de energia potencial se comporta nesse sistema aí complexo, tá? Observe aqui que eu suprimi os valores da massa, estou supondo o mais simples possível que as massas não variam, são a mesma massa para todos os sistemas, tá? Aqui nós temos a deformação da mola, e aqui eu botei MI, mas foi só um erro de digitação meu. Na verdade aqui deveria ter um MI também, tá? Mas aqui pode suprimir, não tem problema. Então a equação de Lagrange, nós vamos ter que aplicar a equação de Lagrange para esse sistema, tá? Numa formulação diferente, mas não importa, já que são sistemas holômicos, né? Então ela vai ter igual a 0. Então vamos calcular a primeira derivada. Eu vou derivar L com respeito a Y ponto. Então, se eu derivar aquilo ali, obtendo obviamente somente uma parcela para suprimir aqui o somatório, eu vou ter MYI ponto, né? Derivando com o tempo, ou seja, aqui nós temos o momento generalizado apenas de uma delas,
mas eu estou fazendo isso obviamente para simplificar, para não ficar carregando o somatório, e derivando em relação ao tempo, ou seja, a força generalizada está aqui. Então nós temos aí a primeira derivada y ponto, ou seja, o momento generalizado, e agora a força generalizada. Para derivar em relação a y, ou seja, em relação à coordenada generalizada, ou seja, nós vamos ter a força, nós vamos derivar L com respeito a y. Também aqui novamente, só por efeito didático, eu não estou carregando o somatório, tá? Então nós temos aí essa cara, tá bom? Já que os valores de y e i vão ser sempre elevados ao quadrado, tudo bem? Reescrevendo essa equação, eu tenho aí a minha força generalizada do sistema na equação 9. Ora, a equação de Lagrange completa vai me dizer que um elemento tem que ser igual ao outro, né? Ou seja, a força generalizada é a taxa de variação do momento generalizado. Isso foi obtido lá anteriormente aí no nosso sistema. Lembro mais uma vez a vocês que eu estou suprimindo aqui todas as vezes os valores do somatório, só para que fique claro, que para não ficar carregando e sujando o problema. Então, eu tenho uma equação em torno da posição de equilíbrio dessa forma. Então, se y, a segunda derivada de y, varia com respeito a essa equação, então nós temos que encontrar, eu vou propor aí que tem uma forma de uma onda, né, de uma onda estacionária. E aí, esse y de t, ele vai ter uma cara dessa forma aí, como está na equação 12. Substituindo na própria equação de movimento, ou seja, eu vou derivar duas vezes y, né, derivando duas vezes e aplicando na equação 11, que está aqui, né, m, que multiplica a segunda derivada de y com respeito ao tempo. Nós já temos o y, eu propus o y como tendo essa forma, então eu tenho aí a minha equação de movimento já resolvida. Como ela está bem grande aqui, eu deixei ela quebrada assim, dessa forma. Então, igual a zero a equação 13. Ora, o que vai acontecer? Nós vamos ter o que a gente chama na física uma relação de dispersão. O que é essa relação de dispersão? Vou botar o conceito. A relação de dispersão, ela geralmente acontece em sistemas caóticos, né, que a gente fala assim, que ocorre acoplamento de sistemas de mesma natureza, de mesmo semelhante. No caso aqui, de molas, né, que descreve, na verdade, como a frequência de oscilação desse sistema vai depender do número de onda, do comprimento da própria onda, na verdade, dos modos de oscilação, né? Em sistemas com muitas molas interconectadas, que é o nosso caso, como em um cristal, essa dispersão ocorre porque diferentes modos de oscilação viajam com velocidades diferentes, dependendo da sua frequência. Então aqui seria, na verdade, o primeiro exemplo mecânico, não ainda no sistema estatístico, né? Na verdade, o primeiro sistema mecânico acoplado que representaria uma rede ou uma grade ou uma ligação entre átomos, tá? Então, simplificando a equação anterior, a equação 13, nós chegamos que a pulsação ou a frequência angular ao quadrado, nós temos essa cara para a frequência angular, e nós temos esse tipo de função. Obviamente, o que é que eu estou suprimindo? Você pode repetir o problema, suprimindo as alternâncias de variáveis que eu fiz, mas aí facilmente você consegue verificar. O que eu quero que você entenda, na verdade, é que nós vamos ter aqui uma dispersão desse número, dependendo do cosseno da posição, né? Ou seja, dependendo do cosseno para cada mola que ela vai percorrer. Assim, a forma da solução pode ser essa. Isso está associado diretamente a ondas estacionárias, o que a gente chama de modos normais de oscilação no sistema periódico. Isso geralmente pode ocorrer não sendo necessariamente a presença de molas, mas um meio éter, um meio aleatório que possa fazer também essa compensação de elástica entre um elemento e outro, no caso um átomo e outro, né? E a relação de dispersão ela foi derivada assumindo que houve uma propagação de onda. Observe que esse problema é um problema complexo e eu só coloquei que as massas só podiam deslocar-se
na vertical e não na horizontal. Então, no entanto, o problema foi estruturado apenas em termos de oscilações acopladas. Então, todas as oscilações ressonantes desse caso não são levadas em consideração, tá bom? Então, a estrutura do estado da arte do problema, eu incluo aí essa relação de dispersão para criar uma bifurcação no problema e segue uma abordagem clássica de oscilações acopladas, como eu falei, sem ondas propagantes, tá? Isso pode mostrar para você que um problema simples pode se tornar bem complexo quando nós temos acoplamento de molas, tá? E formaliza também o sistema com a cadeia infinita, assumindo aqui que os modos apenas oscilam de formas normais e justifica aí todo o que a gente chama de relação de dispersão. Veja bem, esse problema ele trata um sistema acoplado, eu vou voltar aqui, mas o que é interessante para esse ambiente da mecânica clássica é tratar como se trata esse problema de forma no formalismo lagrangiano. Veja só que no formalismo newtoniano seria bem complexo eu tratar um sistema complexo desse de massa mola para existir de forma coesa como eu estou colocando. Obviamente que eu estou colocando situações de contorno que podem ser facilmente aliviadas ou não, né? Então, como eu disse, a gente tem esse sistema. Lembrando que eu estou suprimindo aí, como eu disse, os somatórios, né? Então, qual é, na verdade, o estado da arte desse tipo de problema? Eu incluo uma relação de dispersão para criar uma bifurcação do problema, segue a abordagem clássica, como eu já disse, e formaliza um sistema para uma cadeia infinita, né, assumindo somente os modos normais. A solução da equação de movimento também pode ser prevista assim, dessa forma, né? Eu suprimi algumas partes e essa aqui seria a pulsação do nosso sistema, tá? Conclusão desse problema, né? O que é a conclusão? Então, o que você tem que ver aí para a nossa disciplina aqui de forma mais didática é que essa lagrangiana ela foi utilizada para derivar toda a equação de movimento. Se a gente não soubesse o formalismo lagrangiano, seria bem complicado, talvez, conseguir resolver facilmente esse problema. A forma de onda foi assumida e foi inserida na equação, ou seja, eu coloquei uma fórmula mais simplificada possível, que Y era uma onda qualquer, bem simplificada. Não usei relações de Euler, não coloquei mais um elemento que eu poderia colocar uma solução. Isso aqui é uma solução proposta, que obedece, obviamente, o que a equação de Lagrange me diz. Mas eu poderia ter mais B aqui, cosseno ou seno de ômega t menos Q de I. Mas não coloquei, eu só simplifiquei aí. Utilizei a forma mais simples que poderia atender o que a minha lagrangiana espera. A relação de dispersão foi obtida, ou seja, lembrar que esse problema de relação de dispersão em sistemas mecânicos, ele é muito mais abordado na mecânica analítica, quando nós temos situações das quais o sistema holômico não existe, que é, digamos assim, o sistema idealizado, tá? Ok? Então eu espero que você tenha entendido, né? Eu vou disponibilizar esse vídeo para que vocês assistam, e qualquer outra discussão, ou até mesmo se a gente quisesse propor uma solução diferente para a equação de onda, nós poderíamos propor, tá certo? Espero aí que vocês tenham visto que a aplicação, na verdade, né? Essa aula, na verdade, é uma aplicação do formalismo lagrangiano dentro de um sistema de massa mola infinita, tá bom? Forte abraço.